quem inspira os inspiradores. Gosto muito de histórias, cara. Na minha vida, eu acho que também isso impacta as pessoas, né? Da questão de, tipo assim, ele nunca foi um cara muito fácil de lidar, Sim. mas ele sempre foi um cara que fazia o que tinha que ser feito. Esse estilo de liderar é um estilo que me comove mesmo, sabe? Em pleno século XXI, a gente começa falando sobre possibilidades de fazer eventos ou não, a gente poder ter eventos ou não, poder subir em cima de um palco ou não, e a gente depara com esse tema, o mundo dos eventos corporativos. Para falar sobre isso, a gente queria convidar aqui à nossa mesa nada mais, nada menos do que Denis Pena. O que você vê aí dos nossos eventos para esse ano, para o nosso futuro? O que você acha que vai acontecer daqui para frente no nosso mundo dos eventos? Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Já gostei da abertura, fiquei me achando, valorizou, né? Nada menos do que Denis Pena. Bom, tem alguns anos, né? Não dá para falar que você começou anteontem, né, Denis? É verdade. Mundo dos eventos corporativos. Passamos por várias mudanças, né, nos últimos anos e acho que as mudanças continuarão. Mas uma coisa eu posso dizer, os eventos sempre existirão. Porque eu acho que eles têm um porquê deles existirem e esse porquê continua existindo cada vez, ainda talvez mais forte ainda. Então, muitas mudanças já aconteceram e outras irão acontecer, mas eles continuarão existindo e cada vez mais forte. Então tá. Então, se ele existe, a pergunta é por que eles existem, né? Exatamente. E é nesse clima, nessa pegada, nessa profundidade do tema que a gente começa mais um Conversas Inspiradoras. E para a gente começar com o pé direito, a gente trouxe Denis Pena e Marcos, da Polo Palestrantes, que vão estar aqui comentando com a gente com muita profundidade, com muito entusiasmo e muita propriedade para falar sobre os eventos corporativos, até porque a Polo Palestrantes, uma das maiores, se não a maior agência de palestrantes do Brasil, nada melhor do que pessoas desse nível. Inspiradoras, né? Pessoas inspiradoras. Mas será que eles vão ficar entusiasmados até o final? Será nosso trabalho mantê-los entusiasmados, né? Exatamente. Mas vamos aproveitar essa pergunta que eu fiz para o Denis, porque o Denis falou bastante, né? Porque os eventos haverão, isso vai continuar. Vamos sair do achismo da história, né? Porque aqui, para inspirar as pessoas, a gente tem que trazer fundamento. Por que os eventos existem, corporativos, e qual é o papel deles no mundo das organizações? Fiquem à vontade para se debater aqui. Para se debater, não, para se engalfinhar. Sem abater ninguém. A ideia é debate, mas sem a parte do bate, né? Exatamente. Cara, o evento é uma ferramenta, né? O evento, para mim, é uma ferramenta que a corporação, que a instituição, que a empresa pode fazer uso para ter um resultado, né? O evento é constituído de algumas coisas, né? E dentro disso tudo você tem uma palestra, você tem alguém que vai apresentar alguma coisa, um conteúdo, você tem toda a estrutura do evento em termos de logística. Tudo isso funciona como um mix de coisas que, para mim, tem o resultado de lá no final fazer as pessoas se transformarem. Um evento pelo qual as pessoas passam e saem no final sendo as mesmas, ele, para mim, deixou de ter um pouco de razão de existir, né? Então, para mim, o objetivo básico, para que existe um evento? Para que ele é feito? Ele é feito para transformar. E a partir do momento que ele transforma, ele cria outros resultados. Então, uma empresa pode passar por outros caminhos, uma empresa pode curar uma dor que estava tendo, a empresa pode descobrir, através do evento, novas verdades, uma nova essência. Então, o evento ele tem que, de certa forma, chacoalhar um pouco as estruturas, né? Se o evento só passa por ali e as pessoas 5, 6 horas depois não lembram do que aconteceu, para mim é um evento inútil, né? Eu vou ter que perguntar de novo. Ô, Denis, mas por quê? Eu entendi que ele transforma e que ele faz isso, e ficou claro para mim. Mas, assim, por que ele existe? Mas por que as empresas investem capital? Gastam uma grana. Não é qualquer dinheiro. Não.
Por que eles investem? É para transformar só as pessoas? É para motivar? A gente sabe até que existem aquelas palestras que mexem mais com o emocional. Cá entre nós, por que elas procuram vocês? Então, eu acho assim, o evento corporativo ele tem uma série de objetivos. Eu acho que esse que o Marcos comentou, eu concordo totalmente, eu acho que talvez seja o principal deles, de a gente causar uma transformação. Mas ele tem talvez outros objetivos de conectar as pessoas, integrar equipes que muitas vezes estão espalhadas pelo Brasil inteiro e muitas vezes nem se conhecem, então conectar times, causar uma maior network, conexão entre as pessoas, motivar as pessoas, causar transformações, apresentar novidades. Então ela tem uma série de motivos porque as empresas fazem um evento desse. Também pode, a gente está falando muitas vezes do evento interno, mas a gente pode ter outro tipo de evento, pode ser evento externo para apresentar um produto para clientes, para o mercado. Então eu posso ter diversos motivos para organizar um evento. E por que eu comecei dizendo que os eventos corporativos, apesar de todas as mudanças, eles sempre continuarão existindo? Porque eu sou um cara que eu sou muito prático em relação a isso. Eu acho o seguinte, qualquer coisa ela tem que ter um porquê existir. Então, ou seja, existe uma dor. Segundo, existe uma solução que cura essa dor. Terceiro, a solução vale o preço que é pago por ele. E quarto, existe dinheiro suficiente no mercado para pagar isso? São 4 pontos para em qualquer produto. Se eu vou montar uma empresa de qualquer coisa. Então, existe uma dor? Existe. A dor continua existindo? Continua. Todos esses itens que eu listei aqui, que é porque as empresas fazem eventos, eles continuam existindo. Nenhum deles deixou de existir. Ah, não, as pessoas não precisam mais se integrar à equipe. Muito pelo contrário, precisa ainda mais. As pessoas em home office, em casa, quantas pessoas às vezes trabalham numa empresa nem se conhecem, porque girou o time nesses 2 anos, a pessoa não se conhece. Ou seja, a necessidade de conexão existe maior ainda. Motivação da equipe existe e maior do que antes. Então, a dor continua ali e talvez mais latente do que antes. Segundo, a solução que existe cura essa dor? Cura. Isso já existe há muitos anos, sempre funcionando dessa forma, de modelos diferentes agora. Terceiro, o custo investido vale o investimento? Vale. Isso claramente fica fácil de a gente perceber que as empresas fazem isso porque isso realmente funciona. E dinheiro não aceita desaforo. O orçamento hoje em dia não tem à toa, né? Eu costumo dizer assim, né, que a gente dentro da Polo, a gente trabalha praticamente com todos os grandes bancos. E talvez uma das coisas que banco melhor faz é ele gerenciar o dinheiro deles, né? Ele não vai gastar R$1 se não tiver resultado. Então, ou seja, se todos os grandes bancos fazem eventos corporativos, já é um indicativo que funciona, senão eles não fariam. E, por último, se tem dinheiro no mercado. E existe, o dinheiro continua no mercado. Então, os 4 pilares continuam ali. Então, para mim, eu não tenho nenhum motivo para acreditar que isso vai mudar, entendeu? Convenceu? Foi Me convenceu, não foi convincente, passou pela primeira fase. Mas eu queria saber, assim, nessa questão, você falou bastante de eventos corporativos, mas aonde a palestra entra nisso? Aí talvez conecte mais com o que o Marcos estava falando, né? Que é a questão da transformação que eu quero causar ali dentro. Porque o evento ele vai ser aquela coisa que você falou, ele vai integrar a pessoa, ele vai fazer ali e tal, mas por que palestra? Por que não poderia ser um curso durante o ano? Poderia, não precisava. No evento corporativo não necessariamente tem que ter palestra, né? Poderia ser um evento com outras atrações ou outras coisas e funcionaria. Inclusive, acho que existem muitos eventos assim. Né? Funciona, na verdade. Funciona. Eu acho que a palestra ela vem desse ponto específico. Vamos aproveitar o momento, conectar as pessoas, unir o time. Quais dores eu tenho ali dentro? Eu tenho tal e tal item. Então, vamos aproveitar esse momento para trabalhar isso e causar uma transformação no nosso time. Inclusive, dentro da Polo, a gente tem uma regra muito clara que quando o cliente procura a gente, a primeira coisa que os nossos consultores perguntam para o cliente não é qual tema ele quer trabalhar ou qual palestrante ele pensa. É qual é a transformação que ele espera. Sim. Porque uma palestra precisa causar uma transformação na equipe dele. Então tá, se é isso que você quer, qual transformação você espera? Porque quando... E engraçado, muitas vezes é uma questão até de sabe diagnóstico, isso, né? Diagnóstico, porque você, muitas vezes, o paciente consegue diagnosticar a dor que ele tem, mas se ele tentar trazer o remédio sem fundamento, ele pode trazer a solução errada. Exato. Então, exatamente. E muitas vezes o sucesso do negócio do cliente, que é o retorno do investimento, tem a ver com a solução correta
para a dor existente. Então, acho que esse diagnóstico, talvez esse seja o grande sucesso da Apollo, né? Fazer esse trabalho não só de o que você precisa, eu vendo o que você quer, mas entender a sua dor, né? Essa curadoria é coisa pegar, incrível. Entender o problema, entender a dor, ir lá e colocar a solução exata. Que vem disso, um médico, né? Porque você está falando, uma palestra ela precisa transformar, um evento quer causar uma transformação. Então estamos a entender qual transformação esse evento visa. E a própria dor que você está falando, às vezes, quem está sentindo a dor, pelo fato de estar sentindo, está alterado. Não está no melhor momento para saber o que tem. Tem um impacto emocional. Né? Então, às vezes, o cara que está sentindo a dor está tão desesperado para curar aquilo que ele próprio não é o melhor para fazer sozinho o diagnóstico. A gente tem essa ideia, né? Pô, quem está sentindo a dor sou eu. Então, eu sei onde é. Mas se você transportar isso até para a dor física mesmo, quantas vezes você não achou que era uma coisa, que era o seu problema? E era outra. Uhum. Né? Estava doendo aqui a cabeça e era o fígado. Doendo o fígado e era não sei aonde. Entendeu? Então, assim, a gente, no momento da dor, está no momento de vulnerabilidade, né? Então, o cliente, quando procura, principalmente quando é algo emergencial, né? Um contratante que quer fazer um evento que busca essa solução. Se aquele momento de dor é algo complicado, intenso, ele precisa de ajuda, né? E, neste momento, essa curadoria, um apoio, uma consultoria, trocar ideias. Se a decisão dentro da empresa parte de mais pessoas, isso sempre é melhor também do que uma pessoa só querer contratar sozinha, porque ela pode ter uma face da visão do problema, né? Uhum. Quando ela tem um grupo olhando, ela vai ter outras visões que podem ajudar ela nesse diagnóstico, né? Se eu pudesse, talvez, falar um pouquinho sobre palestra, e pensando na minha época de contratante, a palestra ela ajuda muito no sentido de ter uma figura externa ao ambiente e à comunidade local. Ela é rápida, então ela tem um timing de emoção muito forte, porque tudo que aquilo é rápido é muito intenso. Então, dependendo para a transformação que deve acontecer, alguém de fora, em uma emoção intensa e rápida, pode dar o espaço perfeito para contextualização da organização e falar, tá vendo isso que está acontecendo? Tá vendo isso que nós ouvimos? A aplicação disso é um estímulo inicial para algo que vai se transformar ao longo do tempo das organizações. Eu acho que esse é o grande lance da palestra para as empresas. Até, não vou falar que o santo de casa não faz milagre, mas muitas vezes um herói, alguém que inspira a vir à nossa empresa falar de alguma coisa, os ouvidos e a atenção do nosso público é diferente porque ele não é hierárquico, ele é inspiracional. E sabe o que é legal também a gente analisar dentro desse contexto? Que dentro de um evento corporativo, talvez tão importante quanto a palestra, ou até mais, dependendo do contexto do evento, é a figura do mestre de cerimônias, do apresentador. Mas não o mestre de cerimônias que apresenta, lê, chama as pessoas. É o cerimonialista. Mas o mestre de cerimônias que conduz o evento, que entende o evento. Entende da pista, né? Exato. Do calor. E costura o evento inteiro para que a gente consiga fazer com que primeiro, manter a energia do público, funcionar da forma correta todas as entregas, muitas vezes ajudar na roteirização do evento, o que vai acontecer em cada hora, muitas vezes isso muda completamente o impacto que isso gera. Então, essa figura ela é extremamente importante. Você conhece um bom, Brunão? Conheço um cara bom para fazer isso. Depois eu indico para vocês, vou deixar aqui o arroba aqui assim. Ô, Bruno, agora ele falou do mestre de cerimônias que ele é importante. Vamos botar na cabeça do cara curiosidade sobre um mestre de cerimônias. Você que já faz isso há um bom tempo, o que é ser um mestre de cerimônias e qual é o grande desafio em ser um mestre de cerimônias? Porque eu imagino que você tem um contratante que tem um roteiro na cabeça, tem um monte de coisa para fazer, você tem ao mesmo tempo a ansiedade das pessoas. Então é um controle de uma ebulição de informações de todos os lados. O que é ser um mestre de cerimônia e quais são os desafios? Bom, ser um mestre de cerimônias, na verdade, não é só uma pessoa que vai ali apresentar o palestrante ou apresentar o evento, né? Ele começa realmente antes do evento com a estruturação do evento, para saber quem são as pessoas que estão ali, qual vai ser a linguagem que vai ser usada, ter um estudo durante o próprio evento para saber qual é o momento que eu vou falar um pouco disso, qual é o momento que eu vou falar um pouco disso, conectar os temas, né, de uma palestra, de uma parte do evento. Então, não é somente a pessoa que vai apresentar. Então, ele é uma pessoa que está ali para conectar o público com o tema, com o momento, com a energia.
Não é Então, só a voz, não é só a presença. É alguém com Exatamente. muita habilidade de reconhecimento de comportamento das pessoas, não é isso? Exatamente. Ele tem que saber ali a hora de levantar a energia, a hora de acalmar um pouco a energia, a hora de colocar um pouco do conteúdo que o cara falou antes para poder conectar com o conteúdo que vai vir após. Trazer uma emoção, trazer uma um emoção. humor para poder trazer a atenção de volta. Quebrar o clima, porque às vezes está um clima um pouco mais tenso que veio de um conteúdo um pouco mais denso. Aí ele quebra um pouco para poder entregar todo mundo com um clima mais elevado, com um clima mais alto, para poder receber o próximo. Levantar a Então, bola para o próximo cortar. Exatamente, Você exatamente. sabe que tem uma comparação que eu gosto de pensar, que você pega o árbitro de futebol, né? Para você analisar que o juiz foi bem, durante a partida é aquele juiz que não apareceu, né? O VAR? Não, se você quer... Acabou o jogo, você não Acabou lembra o do jogo, juiz, é quem quem foi foi o bom, juiz? né? Foi bom, é. Você nem não lembra. quem apitou esse jogo. Quando não apareceu, quer dizer que ele Que foi bem. Que ele conduziu bem. Que ele conduziu super bem. Deixou o jogo rolar. Agora, pô, você viu? Aquela hora que o juiz fez tal coisa, causou aquela confusão, aquela hora que ele mostrou o cartão vermelho, não era para ter mostrado, fez aquela pataquada, foi demais aqui e tal, né? O mestre de cerimônia é esse cara, né? É o cara que conduz brilhantemente a ponto de ele parecer invisível durante o... E o Brunão, também, já que ele parece com o juiz, teve algum episódio que você foi fazer, o pessoal falava, ei, juiz, ou então, ei, mestre de cerimônia. Não, né? Não teve, não. Ainda bem que Graças a ainda Deus, não. não. Graças a Deus, não. Muito bom. Mas agora eu vou entrar no clima do podcast e eu vou discordar um pouco desse caso do Marcos. Manda a bala. Esse mestre de cerimônias é um cara bom, é ótimo, realmente vai entregar ali o conteúdo que precisou ser entregue. Mas a gente tem vários mestres de cerimônias que a gente já conhece que muitas vezes acabam sendo estrelas até do próprio evento. E isso não é ruim. No caso do evento, não é algo ruim. Funciona, né? Um evento, por exemplo, mais longo, né? Mas ser estrela do evento, dentro da medida, é exatamente o que eu estou dizendo. Quer dizer, ele vai terminar o evento sem ter passado do ponto. Antídoto e veneno. Por isso, é considerado um cara que arrasou. Isso, entendeu? eu estava só colocando contraponto, porque assim, no caso do futebol, realmente ele não vai ser lembrado. Sim. Mas no caso que ele não vai ser lembrado nem porque ele foi bom. Ele não vai ser lembrado se ele for bom. No caso do mestre de cerimônia, se ele for muito bom, muitas vezes ele é lembrado. E vocês na Apollo, quando vocês fazem... Porque assim, a Apollo é muito conhecida pelos palestrantes. Sim. Mas vocês também, na solução ofertada às organizações, sugerem quem é o mestre de cerimônias? Sempre, sempre. Porque isso é importante, de novo. É a nossa preocupação com a entrega final. A gente sabe o quanto isso vai alterar o evento inteiro. É um mercado profissional. Hoje existe o especialista em ser mestre de cerimônia. E é interessante, por exemplo, hoje a gente trabalha muito com profissionais que têm a veia do humor. Porque isso pro evento, eles conseguem fazer tudo o que você estava falando de uma forma. E fazer humor é difícil, hein? E é difícil. Falar é difícil Então, fazer isso Um humor. evento corporativo, imagine só. Pois é. A pessoa não foi lá para um evento de humor, Exato, né? exato. Ela foi para uma convenção da empresa. Então e ali ela tem que você achar um humor. consegue mudar o tom, muitas vezes, do evento com isso. Então, eu posso citar alguns que a gente trabalha. A gente trabalha com um monte, mas posso citar, ó, Marcelo Marrom, Bruno Romano, Alisson Castro, Murilo Gun, que agora tem feito pouco menos, mas Pouco também. MC, mas faz. Mas são pessoas que trazem. Bruno Nunes. Bruno Nunes. Mas o Bruno não é humorista, não é humorista, né? mas que trazem o humor para dentro do conceito. Isso transforma E na boa, a entrega. vamos falar de eventos corporativos. Muitas vezes convenções ou palestras acontecem em momentos de crise das organizações. Exato. E como é que você traz um clima mais Exato. leve? Porque, assim, às vezes um dirigente em uma crise de ambiente, de estabilidade na organização, fica difícil, porque a espera é uma fala corporativa que está vinculada à crise. Então, se você traz alguém de fora, ele tem permissão poética e pela sua característica em trazer humor para um clima hostil. E eu ia falar isso em questão do comediante, que o comediante ele tem essa liberdade a mais. Por ele ser comediante. Então ele tem essa liberdade poética que acaba sendo maior para ele, por ser comediante. E está no DNA dele. O pessoal todo mundo respeita. exatamente. Cara, é o meu papel, então pode falar, fica à vontade. E dentro da transformação, não existe transformação quando você não consegue ter do conceito básico, né, de atenção, interesse. Ou seja, você tem que ter a atenção do público, o interesse do público. Muitas vezes é esse profissional que vai fazer isso. Sim. Que vai pegar, às vezes, um evento que está... Quebrar o braço cruzado. assunto meio chato. Exatamente. Que Está lá, meio chato, está quase dando uma cochilada, ou está naquela bolha, né, pensando, minha roupa no varal em casa, já está fora da... A pessoa que vai trazer de volta, muitas vezes, isso,
é esse profissional, que vai trazer atenção, interesse, e ele entrega a bola para o profissional que está ali, o público quentinho, coração aberto para entregar. A transformação é completamente outra. Então, de novo, a gente não trabalha com a palestra, trabalha com a transformação. Com a solução para a transformação. E isso faz parte. Não só falando do mestre, mas pode ser um roteirista do evento também. Tem profissionais especializados em roteirizar evento. Tem outros que podem ajudar nisso. E, de novo, o nosso compromisso é com o resultado. Dentro disso que você falou do pessoa de fora, faz muito sentido também. Porque essa permissão que você falou, a gente tem, inclusive, eventos que aconteceram que foi o resultado da combinação de 2 estilos de palestrantes, por exemplo. Ou um mestre de cerimônia e um palestrante, ou um palestrante que toca violão, por exemplo, que apresenta poesia, que toca música, e um palestrante que fale mais duramente sobre produtividade, sobre competência, por exemplo. Eles 2 têm a liberdade de ser a pessoa externa para poder falar para a equipe aquilo que às vezes o supervisor da equipe não pode falar, que o gerente da equipe pode falar, e às vezes o dono da empresa não pode falar. Entendeu? Então esse cara vem de fora e faz. E quando você tem essa combinação, você tem uma chance talvez maior, às vezes, de dar resultado. Por quê? Porque o cara que vai fazer a palestra vai dar uma porrada mais dura, né, nos resultados, tal, num levante de produtividade da empresa. E você tem um outro cara que vai fazer uma poesia, ou que o mestre de cerimônia que vai achar a piada certa para fazer naquele momento, para quebrar um pouco a porrada que o outro palestrante deu, entendeu? Então, ou vice-versa. Você tem um palestrante que é mais manso e você tem no humor mais ácido alguém que vai acender a plateia. Então, essa combinação de entender essa narrativa e condução é muito interessante. Não só da liga, como pode ser transformador, assim, pode ser incrível. Desde que usado do jeito certo. Muda o resultado do evento. Certa, assim. Aos músicos da mesa é aquela nota dissonante que entrou, né? Se não fosse ela, não ia acontecer igual. Perfeito. E aí, Bruno, o que a gente fala agora? Lembrei de uma coisa. Ixi. Quando a gente está falando aqui de eventos corporativos e eventos de palestras e tudo mais, a gente não está lembrando, no caso, que a gente está no meio de uma pandemia e tudo veio a literalmente travar a esses tempos atrás, né? Sim. E como que assim, em relação aos eventos corporativos, o que a pandemia representou, né? Porque a gente viu aí que eventos foram cancelados, muitas coisas proibidas de fazer, até hoje a gente vê que muita coisa não pode ser feita ainda. Como que vocês enxergaram a oportunidade do mercado ou o problema do mercado e como vocês lidaram com isso, né? Fez dodói ou acendeu luzinha? No primeiro momento fez, né? No primeiro momento foi bem traumático para o mercado como um todo, né? O mercado deixou de existir, né? Do dia para a noite, eventos presenciais desapareceram. Engraçado que a gente conta que na Apollo, nos primeiros meses, não foi só meses de zero de venda. Foram meses negativos, foram 0 vendas e 200 cancelamentos. É isso que eu ia falar, porque existe uma curva de venda, né? Lógico, as pessoas sim. agendam com antecedência e naquela época devem ter cancelado. Sabe aquele evento que a gente ia fazer em abril? Não dá mais para fazer. A gente teve mais de 200 eventos cancelados. Mais de 200. 200? 200 eventos cancelados. Meu Deus. E faturamento zero durante 2 meses de 0 venda e 200 cancelamentos. A história da Apollo de Menos 12 Que loucura. anos, a história de 12 anos tem um gráfico, né, de crescimento, graças a Deus, desde o primeiro momento até hoje. Se você olha o gráfico, tem um único momento que faz uma barriga para baixo. É interessante. É a pandemia. Naquele Uma momento, parede para baixo. faz Assim. assim, Ele faz uma parede para baixo. E não foi só o Apollo, né? A gente está Não, falando dos eventos mercado, corporativos, né? mas os eventos em geral, casamentos, você tem os eventos públicos, musicais, tudo aquilo que gerava aglomeração das pessoas e existia uma incerteza dos protocolos adequados para evitar o contágio, sem contar um medo da população que fala assim, eu não estou disposto a me expor, né? Então isso gerou uma lacuna de tempo que não tinha saída. Acho que todo o segmento, uma cadeia inteira, sofreu com isso, né? E aí o mercado, no caso de palestras, teve uma válvula de escape que foi os eventos online, que muitos outros acabaram não tendo, né? Sofreram mais até. Pausa. Né? Pausa dramática, como diz um amigo meu. Quanto tempo do problema identificado até a solução de colocar os primeiros eventos online demorou? Porque, assim, certamente houveram pessoas que já estavam mais acostumadas, foram mais rápidos, tiveram uns early adopters que, assim, cara, mais apetite a risco, foi para a rua fazer. Quanto tempo levou do impacto até as primeiras soluções online? No caso da Apollo, a gente, entre o primeiro impacto e a gente
o que a gente fez, muitas vezes, até para inspirar o mercado, a gente organizou um evento online para mostrar como poderia ser, porque o mercado não estava acostumado. Não existia mercado online antes, pré-pandemia. 99,99% do mercado era presencial. Então, o evento online não existia. Isso acontecer, a gente realizar o primeiro evento nosso, a gente conseguiu fazer em 45 dias. Então, a gente conseguiu ter uma reação bem rápida, e não só de organizar o evento, mas a gente criou uma plataforma para poder dar o suporte para a organização do evento, e organizou o primeiro evento nosso, um primeiro pequeno congresso, 100% online, para a gente identificar como poderia ser, já em estúdio, já com uma captação diferenciada, de uma forma diferente, com uma transmissão diferenciada, e foi um sucesso. E isso fez o efeito que a gente queria, ajudou a destravar o mercado, os nossos clientes olharem e falar, nossa, Opa! não tinha pensado nisso, olha que interessante, isso pode funcionar. Dá para fazer. Dá para fazer, então vamos para esse lado. E aí a gente conseguiu, lógico, aos pouquinhos, trazendo todo o mercado de volta, mas eu acho que para o mercado, assim, ia ter as fases, né? No primeiro momento o mercado volta, mas um pouco de medo, depois ele já aceita, mas ao mesmo tempo ele não sabe como fazer, e depois ele vai evoluindo. Mas em 6 meses a gente já estava... Estava girando já em um novo modelo de negócio. Um novo modelo. Pô, mas Então deve ter sido uma porrada danada, né? Assim, cá entre nós. Né? Você para 6 meses, segura a empresa sem produzir, sem Tem que pensar produzir. uma coisa também, né? É interessante pensar isso. Foi uma porrada porque as duas pontas não sabiam como fazer. Né? Que você pega, É um hiato, né? Vou fazer uma comparação idiota, que baixa até. Mas você pega no caso do restaurante. O restaurante está lá, você tem a pessoa que faz a comida. Não podia mais servir no salão, mas poderia fazer delivery. Ok, tudo bem, teve um impacto também. Mas a cozinheira está lá, é a mesma comida praticamente que ela vai fazer. Sim. Ela sabe a parte dela, vai Sim. continuar fazendo mais ou menos igual. No nosso caso, você tem o público que contrata, a empresa que contrata, o evento que contrata, e você tem o palestrante. Os dois não sabiam como fazer. Até teve um terceiro. Não tinha solução. Quem assiste Tem também. quem assiste, Quem assiste também não estava acostumado. Então, o contratante com o público, né? A essa empresa, parte a aqui, comunidade o como um público todo. e o palestrante. E Os o três palestrante- pontos não estavam Como é que eu acostumados. faço isso? Como é que eu participo de um evento online? Como é que eu E faço uma também, palestra online? tem a parte de vocês, da Polo, no caso, né? E Que era o como vender, intermediador como também. fazer, como... Também, olha pra você ver que loucura. Tudo era Ninguém novo. sabia, né? E aí é a hora que a gente vê o agente da transformação. Acho que nessa hora, o apetite ao risco, a atitude de se mobilizar, fazer a diferença é que muda o mercado. Não estou dizendo para vocês que quem não conseguiu mudar o mercado, às vezes tem muitos limitadores, né? O limitador pode ser capital. Em média, o brasileiro, se não me engano, tem um capital de giro empresarial, se a gente olhar a média geral, de 28 a 35 dias. O que nós estamos falando ali... Eu achei que você fosse falar horas. Não, mas assim, em geral, o colchão do brasileiro é um colchão curto. Pequeno. Principalmente porque há uma cultura de parcelamento. Sim. E aí, se a gente fala em uma ruptura de mercado imediata, com solicitação de devolução de capital agendado, é preciso ter uma atitude muito ousada e estar à frente da empresa, porque senão é difícil segurar esse rojão. Alguns não conseguiram porque estavam ou muito alavancados ou então não tiveram velocidade suficiente para mudar. Que bom que a gente ouve essas histórias, porque elas podem inspirar pessoas a entender, na hora do baque, qual é a energia que eu tenho que canalizar e como é que eu tenho que fazer. E aí, no caso, vocês fizeram o evento para... Olha, você não conhece? Eu te mostro que é possível. Então, acho que essa foi uma atitude de mudança de mercado, né? É um change maker. E olha que interessante, só trazendo um parênteses aqui, quando eu falei no começo da questão dos pilares ali, isso é muito forte para mim. Foi exatamente a conta que eu fiz nesse momento. Do tipo, começou a pandemia, acabou, o mercado desapareceu, dissolveu. Então, peraí, vamos mudar de mercado, vamos fazer outra coisa, para onde a gente vai? A mesma conta básica. A dor continua existindo? Existe mais do que nunca. Eu tenho uma solução que funciona? Eu precisei testar. Fiz online, funciona. Então a solução funciona. O custo vale? Vale. Inclusive, é muito menor o investimento do que o presencial. Tem dinheiro? Tem. Pronto. Quando você olha esses 4 pilares, os 4 respostas são sim, o mercado está ali. É só você conseguir entregar. Você tem que como. girar o cubo. Exato. Na verdade, a existência continua, e aí cá entre nós, né, existem empresas que são
não é só para treinamento interno. Você falou de realmente lançamento de produtos. Tem empresas que têm sua estratégia vinculada a eventos corporativos. Né? Exato. Então a história é: se eu não consigo fazer mais do jeito anterior, mas a dor existe, como é que eu giro o cubo para que essa solução aconteça? Não deixar perder o tempo também, né? Foi o que o Marcos estava falando. Muitos restaurantes ali viraram 100% online e fizeram deliveries, mas muitos restaurantes fecharam a porta. Falaram, não vou fazer, não tem como trabalhar e vamos fechar. A Apollo simplesmente se inovou, foi lá, fez, foi para frente e continuou. Faz a conta dos restaurantes. A dor existe, precisa ter comida, precisa mais do que nunca. Porque agora as pessoas estão em casa, precisa da comida. Eu tenho uma solução aqui fora, delivery funciona. Existe, o benefício vale, tem dinheiro, tem. O mercado está lá, cara. Exatamente. E aí restaurantes. Quem foi cresceu pra caramba. Se criaram muitos restaurantes nesse período, né? Todos online, fazendo entregas, e muitos fecharam as portas, porque não souberam pegar a oportunidade que estava sendo criada, olhou só o problema, não girou o cubo, ou girou pro lado errado. Mas não aproveitou a é oportunidade. muito fácil do jeito que vocês estão falando. Lembrando também que toda mudança ela vem com percalços, né? Não tem nada de fácil. Assim, porque assim, vamos fazer o primeiro. É bonito contar. Nós fizemos o primeiro evento online e fizemos. Assim, foi difícil? Nossa, difícil demais. Assim, até de crença, né? Vai funcionar, não vai? Como é que funciona? Como é que faz? Eu brinco, né? Que eu não sabia. Live stream é uma palavra que eu não sabia o que significava. Eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Onde que mora? Onde mora? É de comer? O que comem? De que se alimentam? Nesse momento eu tenho que sair um pouco do perfil do personagem host para poder comentar sobre esse caso, porque eu estava lá, eu fiz muito parte disso, Esses né? 40 dias. Esses 40 dias foram junto. 40, não vou falar 40 dias, mas foram 40 noites estudando, porque a gente Mas trabalhava. música, hein? 40 noites estudando. Isso dá sucesso. Porque a gente estava trabalhando normal, porque a gente precisava ofertar os palestrantes e as coisas e continuar trabalhando, mas eu tinha que estudar o novo mercado, eu tinha que começar a estudar o mercado de online, eu tinha que aprender a fazer, a gente tinha que entender o que a gente precisava. Então eu e o Denis, a gente passou noites ali. Eu vi isso aqui, estudo isso aqui, aí ele me mandava link, aí eu via, aí eu estudava outra coisa, mandava para ele, e a gente ficou nessa assim, 40 dias. Olha a atitude. Eu acho que essa questão da atitude é muito importante. Vocês falaram até do restaurante, eu estava me lembrando que toda vez que a gente muda de mercado, a gente tem um negócio que chama horas de voo. Quantas horas de voo você tem nesse projeto? E aí fala, vamos mudar para delivery. Tudo bem, entrega. Não vou fazer propaganda, mas tem aquele do vermelhinho, tem aquele do bigodinho e tal. E assim, é um modelo de negócio possível, mas é um modelo de negócio diferente, onde você tem outros custos vinculados e a maneira de aquisição é diferente. Então, assim, a questão importante lá dessa inovação que vocês trouxeram era uma inovação de sobrevivência. Não era exatamente incremental. E quando a gente faz inovação de sobrevivência, a gente tem que estar preparado para novos problemas, porque o cubo girou e eu preciso ganhar horas de voo nesse novo cubo, né? E vieram vários problemas, né? Inclusive, assim, a gente tinha problema com a nossa internet. Não daria pra gente fazer os eventos online com a internet que a gente usava. Aliás, eu acho que nenhuma internet estava pronta antes da pandemia, né? Porque esse negócio da banda, ninguém falava de ping, ninguém falava de... Não, como é que tá a latência da sua internet? Quem? Latência? Né? Que isso? Então eu acho que assim, o mercado se aprimorou bastante porque a exigência mudou. Exigiu. Sobrevivência, né? Mas sabe uma coisa que é legal? Claramente, né, foi uma mudança por necessidade, sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, o mercado começa a identificar algumas coisas, do tipo, que interessante, evento Como é que o online. mercado identifica? Entendi. Olha que interessante, isso aqui pode ser interessante, pode ser bom, isso pode funcionar, tem os benefícios. Então, eu costumo dizer, eu participei de um evento, né, no começo da pandemia, que eu te contava uma história, né, que eu só falava assim, mas você acha que algum dia, lá no comecinho, os eventos presenciais vão voltar? Eu falo, não tenho dúvida que vai voltar. Porque, no final das contas, quem define isso dentro do tripé, empresa, palestrante, posso colocar até agência e público, quem define isso é o mercado, é o público. Não adianta... O consumidor, a demanda é soberana. Os palestrantes preferem assim ou assado. Ok. As empresas preferem assim ou assado. Beleza. Quem manda é o público. É o público que vai falar no final das contas. Porque, no fim das contas, a razão de contratar é a transformação, não é? Do público, é lógico. Do público. Não é das pessoas que contratam. É ele que decide. No final das contas, é ele que vai decidir. E aí, você pergunta para o público. O que o público prefere? Pergunta para alguém. O que ela prefere? Assistir um jogo do Barcelona na televisão ou lá no Camp Nou, na Espanha? Ela prefere assistir no estádio.
ou pelo menos a grande maioria vai dizer isso para você. Sim. Então, o público prefere. Então, os eventos presenciais iriam voltar. A gente não tinha dúvida em nenhum momento disso. Então, Mas, por outro enquanto você lado... está falando, deixa eu só falar uma coisa. Votem aí, enquanto isso que ele está falando, contando toda a história. Você acha que o evento online é mais barato ou é mais caro? Enquanto vocês voltam aí, continua com a história. Boa. Então, assim, que o evento presencial ia voltar, a gente não tinha dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, trazendo a mesma metáfora ainda, o público prefere assistir o jogo do Barcelona no estádio. Ok. Sim. Mas olhando pela visão do Barcelona, a receita que ele tem com venda de ingressos não é nem próxima, nem perto da receita que ele tem com cota de TV. Ou seja, o Barcelona ele sabe claramente que a cota de TV é muito maior do que a venda de ingressos. Ou seja, o online pode ser uma receita muito maior que o presencial. Os eventos corporativos nunca perceberam isso. Que vou fazer um evento, no caso, falando de receita, mas posso fazer um evento com venda de ingressos, por exemplo. Mas eu posso fazer presencial e eu posso fazer ele aberto também. Posso fazer ele híbrido. E o tamanho do mercado que está ali, ele começou a ser percebido pelas lives que no começo da pandemia começaram a acontecer, dos cantores sertanejos, fizeram vários e tal. Ali começou a se mostrar números. O quanto o anunciante X pagou para estar na live tal. Caramba, cara. Não? Não é? E assim, o cara olha e fala, cara, num show, a banda fatura X. Numa live, foi 10X com patrocinadora. Caramba, e cara, por que o patrocinador pagou mais caro? Porque atingiu um público muito maior de pessoas. Existem muitas lógicas nessa história que precisam ser discutidas. Então, eu acho que essa ótica, eu acho assim, fez com que uma inovação, né, por necessidade, mostrasse para o mercado que tinha algo interessante ali, que ele tinha que prestar atenção naquilo ali e eu volto a dizer, o presencial, obviamente, vai voltar, ou já está voltando, mas o online nunca vai desaparecer. Sabe o que eu estava fazendo outro dia uma pergunta? Outro dia perguntaram para mim se eu achava que o online ia desaparecer. Desculpa, se o presencial ia desaparecer. Eu falei assim, olha, eu não sei se vai mudar, isso vai depender muito do consumidor, mas eu tenho certeza de uma coisa. Toda vez que alguém fizer um evento corporativo, nunca mais alguém vai aventar fazer um evento corporativo sem perguntar se vai ter link online. Exato. Então, assim, eu acho que assim, uma dúvida eterna. É uma coisa que vai se discutir porque já é algo vivo, já é algo viável. Agora, isso não existia, cara. Isso parece meio óbvio pra gente hoje, mas isso não existia. Mas e no fim das contas, eu acho que o presencial ele vai adotar, ele vai acabar trazendo características à tona que antes não eram tão tratadas. O presencial, além de ser uma solução para, às vezes, reunir pessoas, e a gente fala de gente, né? Depois você que é o cara que sabe tudo de gente, as pessoas... E eu também... Gentólogo. Nosso gentólogo. Além disso tudo, se o objetivo é transformação, isso vai fazer parte dos indicadores que transformam, que é a experiência sensorial, que no físico é muito maior que no online. Online você tem vantagens de conveniência, de acesso. A gente vai falar se tem de preço ou não. Tem algumas características que dizem que é mais barato e tem outros atributos que fazem que é mais caro. Mas eu acho que o presencial vai ganhar aspectos de experiência exclusiva. E isso, tudo que é raro é valioso. E tudo que é valioso transforma. É isso. É isso mesmo. Com certeza. E voltando para a nossa linha do tempo, que a gente fugiu um pouco, avançou um Conversa gostosa é assim. a gente acabou avançando na linha do tempo. O cliente, então, vocês fizeram o protótipo, o cliente aceitou, o mercado aceitou, começou os online, o online está bombando até hoje, pelo que eu entendi, e o presencial está voltando, é isso? Perfeito, basicamente é isso. Exatamente. E assim, nessa questão de valores, então, vamos entrar na questão de valores. Muda muita coisa em relação a valores para eventos online e eventos presenciais, quando a gente diz de contratação de palestrante, quando a gente diz de plataformas ou até mesmo produção do evento. O que vocês acham? Assim? Desculpa, o evento online é mais barato, obviamente, né? Porque eu acho que a primeira variável que incide ali é o tempo do palestrante, principalmente. Não só do
de quem vai participar, né? Sim. Sim, mas o tempo dele, no Tempo de- caso, o tempo de não seria o deslo- mesmo? É, o tempo. Não, então, mas o Uma tempo hora e meia de deslocar- palestra? mas eu tô falando em termos de logística, né? 1h30 de palestra ou 1h30 de palestra? De palestra, Seria? sim. Não, mas peraí, gente, vamos parar. Ô, MC, que negócio é esse? Ó, vou dar uma palestra, eu tô em São Paulo, eu não vou nem falar a cidade, mas uma cidade lá longe que eu pego o avião, pego o barco, pego isso, pego aquilo, eu levo 16 horas para chegar lá, aí eu tenho que me preparar, ficar feliz, ficar bem apresentado, porque eu tenho que trazer um retorno ao investimento realizado, e depois eu pego mais 16 horas de volta. Não dá para falar que o horário do palestrante é 1h30, gente. Não dá. Mas na visão do cliente, Muitas ele vezes não é isso, contratou 1h30 Uma hora de palestra. 1h30 de palestra. Então, Não, e a teoricamente, preparação, seria a mesma né? coisa. Não, e a preparação? Vocês já deram palestras também? Eu tenho que entender o cliente, eu tenho que fazer um estudo de qual é a linguagem. O briefing, Dentro dessa lógica, tem até palestrantes que brincam, né? Que falam assim, cara, eu nem cobro pela palestra, eu cobro pela viagem. A palestra é de graça. Eu cobro pelas 16 horas para chegar no lugar, entendeu? Então, com certeza é muito diferente, né? Isso ainda a gente está usando um exemplo estratosférico, né? Exagerando, mas não precisa nem ser 16. Às vezes é menos, 4 horas que seja, mas já, né? Você perde um dia, Quanto custo custa? oportunidade. Quanto custa? Vou fazer 4 horas vou fazer desse cara. Mas não é no Rio, valorizando, perto. eu não estou nem fazendo um aspecto de reclamação, é só um bom senso Pra de dar ênfase ali entendimento. onde sim. Então, por esse aspecto, por essa variável, já é óbvio que o online vai ser mais barato. E, de novo, acho que aqui a gente cai naquilo, né? Mesmo se a gente definir quais são as características de um evento ou outro, ou até do evento híbrido, né? Que é um evento que vem forte também, que é você conseguir combinar essas duas coisas, né? Mesmo que você veja as características, no final das contas, o que é o caminho do meio que é o correto? É você escolher, diante daquilo que você precisa, o que encaixa melhor. Porque o custo também é uma dos fatores que você vai escolher, um contratante vai escolher, e o próprio palestrante vai escolher fazer ou não também. Mas, além disso, eu acho que ali cabe esse trabalho exatamente que a Apollo faz, que é o trabalho da curadoria, que é você entender para aquele evento, para aquela dor. Não é commodity prateleira, né? Que era uma palestra Isso, dessa aqui. isso. Eu tenho que entender o problema e a solução. Isso, eu tenho essa que custa 10, tem essa aqui que eu tiro o airbag e o ar-condicionado custa 6. A palestra não é assim, né? Tem essa que custa tanto e mais barato, quer levar essa mais barata. De repente, nem essa que é mais cara não é a ideal. De repente, essa que por acaso é mais barata é melhor para o cliente. Ou não. Tem um amigo que fala assim, o caro você mede o quanto que te trouxe de retorno. O caro é aquilo que eu pago e não retornou. Então, o preço é uma questão referencial. Exato. E dentro do custo também, tem que analisar que, tipo, talvez o ponto mais importante do evento presencial seria a estrutura física, né? Para fazer um evento presencial, fazer uma convenção para 2.000 pessoas, a estrutura física para isso, ela tem um investimento. E a logística traz altíssimo. 2.000 pessoas do Brasil Logística, inteiro. 2.000 pessoas para cá. Online, basicamente, você zera essa conta, ou joga lá embaixo. Olha o chato de novo aqui, olha. Ponto positivo do online. De um lado quando a gente fala de uma convenção, mas de um outro lado, existe um estrutural muito complexo, né? Você tem que ter internet de primária, você tem que ter uma redundância, você tem que ter equilíbrio. Porque, assim, é aquela história. Evento é que nem casamento, né? Você não consegue casar outro dia. Não está dando certo hoje, mas amanhã a gente volta e casa de novo. Né? Evento é quase igual. Então, assim, eu acho que assim, existe alguns fatores que você consegue reduzir custos em níveis justos. Em outro aspecto, você tem outros custos que são vinculados à estruturação do evento como um todo, né? Então, mas falando disso, assim, o que a gente costuma dizer lá? Que o evento online, ele pode custar, mesmo com todos esses custos, ele pode custar metade do evento presencial. Ainda assim. E ele, mesmo assim, ele pode custar metade e ele pode atingir o dobro de pessoas, porque ele pode atingir mais gente no online. Então, teoricamente, então o evento online é a solução de todos os problemas. Vamos seguir para isso. Só que ele tem um senão. Ele pode custar metade, ele pode atingir o dobro de pessoas ou mais, só que o nível de engajamento do público é infinitamente menor. Então, o engajamento que você tem de uma palestra presencial é muito maior. A primeira coisa é que você está a um clique de fechar a tela e olhar para a geladeira. Então, esse é o grande ponto. Aonde a terceira parte, não é só o contratante, palestrante, aonde o público está. Eu estou na minha casa, muitas vezes. E eu estando na minha casa, é o que você falou, eu posso fechar aí na geladeira. Eu posso tocar a campainha, pode alguém Eu bater fui muito tocar gordinho nessa época, quando eu falei da geladeira. Eu não ia nem tantos falar exemplos disso. para usar, podia Eu não ia nem falar da geladeira, mas assim, o telefone do lado, as pessoas às vezes nem desligam. A cabeça do gordo. Tem a sua esteira para você fazer A pessoa às vezes nem desliga ali, nem aperta no xizinho, ela só vira pro lado aqui e esquece o negócio lá. Por isso que eu acho que os modelos híbridos são talvez o futuro, entendeu? Como você começa a entender isso. Por exemplo, vou dar um exemplo de evento híbrido que a gente fez,
que eu achei sensacional. Foi para uma grande empresa, era uma convenção deles, eles eram desse perfil, 3.000 funcionários, traz todo mundo para São Paulo, vamos fazer um evento aqui. O que eles fizeram? Eles fizeram um evento descentralizado, os palestrantes todos numa estrutura em São Paulo, com um certo público ali assistindo presencial e transmitido. Só que a transmissão, as pessoas não assistiram em casa, elas assistiram cada uma numa mini convenção estadual. Então, todos os funcionários do Ceará assistiram, foram para Fortaleza. Distribuição de redes, né? Ou seja, mas aí a pessoa não está em casa, ela está num local físico, ela saiu de casa, ela se arrumou, trocou de roupa, foi até lá, chegou no local, encontrou com mais 200 pessoas que é ali do estado, rolou a conexão, que é um dos motivos do evento, e quando está rolando a palestra, ela está vendo num telão, mas ela está dentro de um local onde ela está 100% imersa naquilo. E aí, mas aí a empresa teve que fazer 30 convenções espalhadas pelo Brasil, mini convenções. Sim. Só que, ainda assim, o custo ficou 30%, 40%. E não perdeu a questão de gente Não estar perdeu gente, não perdeu a conexão. Né? E, ao mesmo tempo, ela conseguiu reduzir custo e reduzir energia, tempo. Trazer todo mundo para São Paulo é o gasto. Empresas grandes que estão ouvindo aí mundo. podem pegar essa ideia aqui, que pode ser uma solução muito inteligente. Uma solução ótima. Mas o ponto é esse. Acho que não é essa é a melhor solução. Essa foi a melhor solução para essa empresa. É uma das alternativas possíveis. O negócio é abrir a mente. Não, Existe amplificou um monte então, de né? forma de fazer. O mercado então aumentou dos eventos É isso. corporativos, Aumentou. em modelos, em formatos. É isso. Sabe uma coisa que eu tenho maior curiosidade de saber? Que assim, as pessoas que querem fazer os eventos, vamos fazer online. E hoje a questão do evento online, você tem uma possibilidade muito próxima da gravação do Sim. conteúdo. Sim. É a mesma coisa? Pode? Não pode? Porque às vezes vem na minha cabeça da questão da propriedade industrial, propriedade intelectual e reprodução disso no tempo. É curiosidade, tá? Uhum. É normal as empresas falarem assim, vou fazer online, vou gravar, tá? E posso usar depois? Como é que funciona isso? Interessante, né? Uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta para ser perguntada e para ser respondida. É difícil, né? E eu acho que isso varia, né, de palestrante para palestrante. O primeiro ponto é esse, né? Por lei, né, ou por convenção do mercado, é óbvio que aquela palestra é feita para aquele momento. Certo. Né? Gravar o vídeo para ficar para mais tempo é uma outra coisa, né? Mas mesmo assim, você vai ter palestrante que tem um jogo de cintura maior, que é um cara mais generoso, que permite que esse vídeo fique disponível para aquela empresa durante um tempo e tal. Tudo isso tratado sempre em contrato, dentro de uma mediação de informação. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante, né? Que é um assunto a ser conversado. Totalmente. Isso é um adicional. E isso combinado. não faz parte. Não é para cobrar mais caro ou mais barato, mas utilização desse material sem concessão e sem combinar é que fica ruim, né? Sim. E eu acho que o online trouxe isso mais à tona, né? Porque ficou disponível muito mais fácil, né? Exato. O conceito do negócio é o mesmo, né? Que você pega uma palestra presencial que existia antes, se alguém fosse lá 20 anos atrás com uma filmadora no ombro para filmar, a mesma coisa. Ele teria que pedir permissão para filmar aquela palestra online para ficar com... Como vai usar? Como vai usar aquele VHS. VHS você não fala isso que mostra a idade. Puta, mas Nunes, ô Brunão, eu vou te explicar. VHS. Videocassete. Você não sabe que VHS. Não, é um negócio que tinha na época do Denis. Você chegou a ver? nunca Conhecer? vi. Li num livro. Li num livro. Mas essa questão do gravado, do disponibilizado depois, os palestrantes permitem isso aí legalmente falando, pode ser feito e tal, mas é legal para o palestrante? O palestrante gosta, não gosta? Tem que ser analisado sempre caso a caso. Como eu falei, não faz parte do pacote, é uma coisa que tem que ser vista, muitos autorizam ou não. Em relação à gravação em si, como que a gente enxerga isso? Eu enxergo como algo extremamente positivo. Então, às vezes a pessoa tem, mas uma palestra minha, se ela for veiculada, eu posso perder mercado. Eu costumo dizer assim, que hoje, no hall dos principais palestrantes do Brasil, a gente pode citar os filósofos, então, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal. E se você entrar no YouTube e procurar palestra do Cortella na íntegra, você vai ter lá umas 300 disponíveis. E isso não atrapalha. E ele continua sendo contratado, porque não atrapalha em nada. aumenta o awareness, aumenta a Exato, disponibilização e exato. até a prova social que aquilo é bom a beça, né? Exato. Então, assim, conceitualmente, eu acho que isso não atrapalha para o palestrante. Pelo contrário, eu acho que isso ajuda a divulgar, propagar e tudo mais. Mas, de novo, é uma questão individual de cada palestrante autorizar ou não. Não só a gravação, mas o mais importante é a utilização disso. Tudo bem, eu posso gravar, mas posso usar. Mas posso usar onde?
Posso colocar numa plataforma interna minha só para os meus funcionários? Por quanto tempo? Eu posso colocar no YouTube isso, ficar aberta para público? Então, essa utilização isso não está diretamente vinculado à palestra. Isso é um outro item, né? Entendi. Mas a palestra em si, assim, como que ela é feita? Modelo Zoom, assim? A galera põe ali o computador. Existem várias formas de serem feitas, né? E dessa forma funciona? Como O que que funciona? a gente fala? De novo, voltando no exemplo que eu falei. Evento online, um custo menor, pode atingir mais gente, mas engajamento muito menor. Ou seja, essa é uma preocupação da palestra online. Um baixo engajamento. O que as empresas têm que se preocupar? Como eu faço para aumentar o engajamento? Para manter esse público que está em casa, que pode querer ir na geladeira, que pode... Vou lembrar disso. Mexeu com o gordinho Que pode de novo. tocar o telefone e tal. Como que eu faço para aumentar isso? Quanto melhor a qualidade de entrega do conteúdo, melhor, não só do conteúdo em si, mas da forma. Então, ou seja, o palestrante estar num estúdio com uma qualidade de vídeo Tem que ter um mínimo de altíssima. qualidade. Não dá para fazer mambembe, né? Isso, como você falou. Tem palestra onde o Não é uma palestrante reunião, faz no Zoom com o computador, a câmera do computador. Existe isso no mercado hoje. Mas realmente é uma qualidade muito baixa. Não, e outra coisa, né, que o pessoal às vezes não percebe, a qualidade de áudio ela é fundamental para quem está distante, porque as pessoas não percebem que estão ficando irritadas, porque de repente Talvez tem mais importante do que o vídeo até. Às O vezes, áudio é mais muitas importante. Muitas vezes né? Então, agora, só para a gente listar então os modelos. Online é aquela totalmente remoto. Isso. Híbrido pode ser as pessoas, os palestrantes, ou aquela estrutura física, com algumas pessoas, inclusive presenciais, e outras pessoas remotas. Né? Esses têm sido os modelos mais comuns. E o presencial também, que pode ser as convenções. As grandes convenções, nós demos o exemplo aqui, que podem ser fragmentadas em vários polos de convenções e devem voltar na questão em breve, pela necessidade, pelas pessoas terem o desejo de estarem juntas na convenção. Isso pode ser até bem importante. Né? Só aproveitando para não pegar o gancho, falando do evento online ainda, tem mais uma coisa dentro do que o Bruno falou. Acho que tem a questão do vídeo, da câmera, da entrega. O palestrante está num habitat natural dele, de fazer a palestra, palestrando, né, para um público, nem que seja para 10, 20 pessoas no estúdio, ele fica muito mais à vontade do que falando para a câmera, ele estar de pé com o microfone, o habitual dele. Então, tudo isso melhora o engajamento do público final. Mas tem outras coisas também. Por exemplo, vou dar um exemplo. E aí eu acho que é um lado onde o evento online vai ter que desenvolver ainda. Voltando lá atrás na metáfora que a gente falou do futebol. A venda de direitos de uso de imagem do Barcelona, por exemplo, é muito maior do que a venda de ingressos. Sim. Ótimo, só que tem um detalhe. Como é o formato da televisão? Como é o formato da transmissão de um jogo de futebol? Coloca a câmera no estádio e fica filmando as pessoas correndo ali parado? Já foi assim, né? Quem assistiria um negócio desse? Seria uma coisa insuportável assistir isso. Mas olha, Denis, nós tivemos esse caso, a desintermediação dos direitos de televisão, dos jogos de futebol. Nós estamos num país que consome muito futebol. Né? Nessa desintermediação, o pessoal colocou no ano passado, não sei se vocês lembram, a final do Carioca foi um dos primeiros casos onde a Flá TV fez o primeiro jogo e depois a Flu TV fez o outro. E eles falaram, nossa, incrível, nós como a Marília Mendonça, outro que fizeram, vamos fazer 600 mil, 1,5 milhão de audiência. E aquilo parecia muito interessante para o clube fazer dinheiro. Só que teve um problema que eles perceberam ao longo do tempo. Cobrir um jogo de futebol é muito complexo. São necessárias várias câmeras, porque assim, a gente aprendeu no mundo da internet que o tempo de tela é muito importante. E para você manter tempo de tela das pessoas, você tem que ter linguagem, você tem que ter cadência, você tem que ter entretenimento. Então, descobriu-se que desintermediação poderia viabilizar novos negócios, porém, percebeu-se o gap que existia entre os profissionalizados e aqueles novos entrantes. Né? E no mundo de eventos corporativos, isso é muito claro até hoje. Porque, voltando, de novo, uma transmissão de futebol, ela tem uma audiência que tem, porque ela tem tudo isso. Ela não é o evento ao vivo transmitido. Fixo. Não é. E custa caro ser profissional, viu? Você pega ali, ó, um jogo de futebol. Você tem várias câmeras, você tem replay, você tem estatísticas na tela, você tem um narrador.
que no estádio não tem. Você tem o comentarista, que às vezes é um jogador de futebol, você traz um ex-jogador famoso para comentar. Aí você tem o cara de arbitragem, você tem o replay, que é o momento na dúvida. Nada disso tem no estádio. Quem está presencial no estádio não tem nada disso. Ou seja, a questão de você levar um evento presencial para o online é outra experiência completamente. Não dá para flipar o bicho. Só colocar TV. Calma. Outra dinâmica. Coloca uma câmera e transmite. E no evento corporativo? Como que é o evento A corporativo? entrega tem que ser muito maior. O evento corporativo é flipar. Eles pegaram o evento, tá rolando a palestra, põe uma câmera e transmite. Por isso que às vezes não dá certo. Ou seja, para onde o evento online tem que caminhar? A transmissão de evento corporativo. O que pode ter no online que não é possível ter no presencial? Eu vou dizer uma coisa que eu achei incrível. Não sei. Aí tem uma quem nova vai caminhar? Não, Acho tem que uma seria profissão modelo nova. futebol. Não, mas tem uma profissão Futebol tem que nova. passar pro- Sabe qual que é? Que se aprendeu com o mundo dos ecossistemas e startups. Gestão de comunidade. Gestão de comunidade. Quando a gente tem a transmissão online, você tem vários pontos de contato. O ponto de contato é o visual, é o auditivo e você tem o chat. Isso. E assim como você tem o palestrante, você tem que ter uma pessoa na comunidade, que é o gestor de comunidade, estimulando, recebendo as informações e conduzindo para que aquilo seja uma melhor experiência. Então, a gente vem aprendendo no mundo da inovação, dos ecossistemas, que o gestor de comunidade ele é fundamental para a manutenção daquela audiência, e nos eventos online eu acho que chega um novo elemento que chama-se gestor de comunidade. Mas, olha, o papo está excelente, mas a gente aqui vai ter que seguir para o final aqui. Então, assim, A gente tem tempo, né? O que a gente tem de especial ainda para esse final, nos quadros finais? Hoje a gente está estreando um quadro que a gente vai usar vocês, né? Usar um pouco desse tempo. Vai se lavar que hoje eu vou lhe estão usar. aqui. Vamos lhe usar. Para trazer coisas de fora. A gente já providenciou algumas perguntas, algumas interações externas para poder usar esse tempo que vocês estão aqui para a gente poder trazer isso na prática, né? E como é que chama esse quadro? O quadro chama Mentoria Express. Vamos aproveitar o tempo de vocês para mentorar os nossos ouvintes. Muito bem, então vamos ao primeira Mentoria Express. Traz aí, produção. Muito bem. É o primeiro. Ela só falou muito obrigado. Olá, eu me chamo Paula, sou assessora comercial e trabalho com vendas de palestras. Eu queria uma dica sobre como elevar proposta de valor para vendas de palestras de tema finanças. Muito obrigada. Muito bom. Vamos lá. Antes deles responderem, em grau de 0 a 10, qual é o nível de dificuldade para dar uma resposta eficiente, uma resposta boa? Nível de dificuldade dessa pergunta, É. para eles, É. de 0 a 10? 0 a 10. Para eles, eu acho que no caso, dificuldade vai ser -1. Então, Foi muito fácil essa pergunta no pra nosso eles. brunômetro de perguntas, de dificuldade de perguntas, a dificuldade é -1. Cronômetro é bom. Então, vamos lá. Resposta aí para finanças. Pelo que eu entendi, ela quer saber como é que ela faz para elevar o valor do Para gerar palestrante, é isso? valor, como é que ela faz para gerar valor agregado, valor percebido numa palestra de finanças, que provavelmente palestra de finanças é uma palestra mais dura, mais estreita. É isso? Bom, isso não é comigo, isso é como palestrante. Mas e aí, como é que a gente faz para vender uma palestra mais, agregar valor e fazer com que ela se sinta mais bem vendida? Eu acho que dentro do assunto finanças é mais específico, mas eu acho que isso vale para quase tudo, tá? Eu acho que o grande ponto é você entender exatamente qual é a dor e a necessidade da pessoa, do seu cliente. Então, como que um consultor que trabalha nessa área, que ela falou que trabalha com venda de palestras, pode agregar mais valor nisso? Trabalhando exatamente isso com o cliente diagnóstico, dela. né? O diagnóstico. De novo, por quê? Mas a palestra de educação financeira. Ou seja, já está claro o que a pessoa precisa, o que ela quer. Não, vamos fazer um Não tá exemplo. claro. Por exemplo, quem que é um palestrante de finanças que a Apollo trabalha? Hoje, por exemplo, a gente trabalha muito com o Gustavo Cerbasi. Talvez um dos mais Gustavo Cerbasi maiores, fez escritor de livros. best-seller, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, talvez a maior autoridade em educação financeira. Então chega uma pessoa e fala assim para vocês: nossa, eu adoro o Gustavo Cerbasi, quero uma palestra de finanças. É o suficiente ou vocês vão perguntar por que você quer, para quem que você quer falar? Por quê? Porque muitas vezes ele não é a pessoa mais adequada para aquele público. Gustavo, não Depende. entenda mal nesse momento, hein, Gustavo? Pelo amor de Deus, Não é que a gente Mas não quer entender- vender uma palestra sua, Até né? porque a busca do NPS, acho que a
melhor coisa para um palestrante ou para alguém que tem um produto é fazer a venda correta e não fazer somente mais uma venda. Porque faz Exato, várias. é As isso. vendas acontecem várias vezes depois, né? E é assim, quando você começa a entender qual é o público, por exemplo, acontece muito com a gente. Eu quero uma palestra de educação. Então tá, mas quem vai assistir? É o professor, é o coordenador Qual é o nível de pedagógico. maturidade financeira da audiência? Exato. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o isso, cara é um essa super, é uma das perguntas. super É premium, isso. mas a didática ela não é aplicável ao momento da Eu tô falando de maturidade da pessoa. educação financeira para quem está devendo e querendo sair da dívida. Eu tô falando de educação financeira para quem É poupador é poupador. Eu tô falando de educação Investidor. que é um cara profissional liberal que tem uma grana e não sabe investir. ou para uma área do banco, por exemplo, que é super, às vezes, conhecida de investimentos. São perfis completamente diferentes. Então, diagnóstico, entendimento e assertividade é a grande chave do jogo para finanças. Serve para tudo, mas Total. para Pra finanças. Tudo, e para finanças. tudo. Vai cair sempre nessa jogada que é a jogada da curadoria, que é entender a dor. E aí, qual que é o papel dela, né, como consultora? Ela deve fazer isso, quer dizer, saber quais são as opções que ela tem de nomes com que ela pode trabalhar e quais são as características desses nomes. Fazer um matchmaking, juntar ali. Esse tema guarda-chuva, que é o principal tema, como é que o cara trata? Como é que esse palestrante A fala sobre esse tema? Como é que esse palestrante B fala? Com que pegada? Com que entonação? Com que tipo de conteúdo que ele entrega? Qual é a forma que ele faz? E isso tudo vai ajudar ela a encaixar um resultado melhor. Entendeu? Qual que era o nome que da nossa audiência? Da É a pessoa. Paula. Paula, você ia falar alguma coisa? Fala, Brunão. Eu ia. Brunômetro. No caso ali, acho que assim, seria a pergunta certa ganha o jogo, né? Se ela tem que isso. fazer a pergunta Isso. certa para o As, né? cliente. E até as, né? As No plural, perguntas, né? com certeza. Ela tem que fazer a pergunta certa para entender a real dor ali, para poder diagnosticar e dar o E cá melhor entre remédio. nós, a pergunta dela, ela cabe inclusive para um business partner de uma organização que tem uma área cliente. Por exemplo, eu sou uma área de RH ou de treinamento, desenvolvimento humano organizacional e sou solicitado de trazer uma solução de uma palestra. Ela também é uma vendedora de solução para as áreas internas. Então, pensar nesse diagnóstico, trazer uma cadeia, inclusive, para as áreas internas da empresa é uma coisa boa. E o interessante é que, às vezes, se você entrou nessa questão da pessoa, às vezes a pessoa que está solicitando não sabe. Ela precisa fazer a pergunta certa justamente para isso, porque às vezes a pessoa acha que é aquilo, Tá muito claro, né? que tá claro para ela, tudo bem, então eu vou passar ali o RH, o marketing que está entrando em contato com ela, acha que é isso. Aquela questão fechada, né? Ela Essa fala, pessoa. não, é isso, o pessoal quer isso e pronto. Mas se ela fizer a pergunta certa, ela vai entender que não é aquilo e ela Solução ao precisa pesquisar jogo. um pouco mais, que ela precisa ir um pouco mais a fundo. Vou dar um Então- exemplo, deixa eu dar um exemplo real. Bom, pra essa pessoas mentoria não é entenderem. mais express, essa mentoria já tá agora é long longa já. term, já é Já tá longa-metragem. O que acontece muito, tá, com a gente? Universidades entrarem em contato para contratar alguém para falar para os alunos de forma inspiradora sobre empreendedorismo. Sim. Então, eu vou levar um empresário de sucesso para inspirar os alunos a virem a carreira empreendedora e tudo mais. Maravilhoso, eu acho excelente a visão. Muitas vezes o nome escolhido é um empresário que no primeiro ano de faculdade largou a faculdade e foi empreender e diz no discurso dele que não fez falta nenhuma. Será que esse discurso vai casar com que... Essa é o papel da curadoria bem feita. E é isso que você, Paula, tem que fazer para poder entender. Você agrega valor na hora que você começa a dar uma consultoria para o seu cliente. Que maravilha, Paulo. Você foi sorteada com a primeira mentoria express e ganhou uma mentoria de longo prazo, digna de Oscar. Então vamos para a nossa segunda mentoria express, produção. Fala pessoal do podcast, tudo bem com vocês? Bom, gostaria de saber qual é o passo a passo para eu colocar um palestrante aqui dentro do meu evento. Conto com vocês. Tchau, tchau. É só isso? Como é que eu faço para colocar um palestrante lá dentro? Pergunta só isso, passo a passo. Gigante, né? Não, Liga pra quem? Não, mas vamos... Qual que é o telefone? Qual que é o Pode nome passar dele? o telefone, e-mail? Temos o nome Ele dele, não falou produção? o nome dele, não falou. Não falou Então, o nosso nome? amigo, sem nome, não, brincadeira, mas nosso amigo que trouxe aqui uma pergunta, eu acho que se a gente está na Mentoria Express, vamos pensar, uma pessoa que nunca contratou uma palestra para sua organização. Quais são os primeiros passos que ela tem que tomar e quais são os pontos importantes para fazer essa contratação? Pode ser assim? Brunômetro. Boa. Brunômetro do nível de dificuldade dessa pergunta. De 0 a 10. Essa pergunta foi um pouco mais elaborada, então eu acho que é nível 2. Pergunta de nível 2 no Brunômetro para vocês, valendo Mentoria Express. De novo, eu acho que cai na questão do diagnóstico inicial. Então, se ela não...
Às vezes ela identificou que ela quer fazer alguma coisa no evento ou na empresa, né? Mas não sabe exatamente para quê. Ou tem uma... Primeiro sabe qual que é a dor. Primeiro saber qual que é a dor, saber o que ela quer curar, saber por qual caminho, né? Quer dizer, qual é o resultado que ela espera, o que ela busca. Primeiro caminho. A partir daí, ela ter calma para escolher isso, ter mais de uma opção, né? Entender quais são as possibilidades. Então, para essa dor que eu quero, essa dor que eu quero curar, esse resultado que eu quero chegar, quais são as opções que eu tenho? Ela vai escolher dentro de algumas opções. Isso já, eu acho que facilita a possibilidade do evento ser bem sucedido. Né? E querendo ou não, tem que saber algumas coisas importantes como data. Isso. Sim, qual é a data que cabe? Meu público pode parar? Vai ser no horário de trabalho? Vai ser fora do horário de trabalho? E orçamento. Tem certas coisas que elas parecem sensíveis, que não vamos tocar nesse assunto, mas escuta, não tem contratação de palestra se não tem investimento. Não tem agendamento se não há uma previsão de horário, né? Formato do evento, presencial? Eu acho que teria um formulário básico, né? Nome do contratante, cliente, horário, data, local, qual cidade que vai ser. Acho que teria uma básica, mas... Por isso que o Márcio estava falando, porque o caminho normalmente que as pessoas seguem, que é o caminho errado, é levantar essas informações e depois com isso na mão, elas vão até um catálogo que tem lá 1000 palestrantes listados e tentam escolher dentro do tema que ela quer, escolher ali. Minha dica para vocês, não façam isso. Esse não é o caminho. Esse é o pior caminho. Porque você tem alguém que está ali para te ajudar nisso. E conhece muito sobre o assunto, e inclusive tem repertório do que já aconteceu. Então, se você tem um consultor que vai poder te ajudar nessa jornada, por que você vai fazer a jornada sozinho? Economiza tempo, economiza energia. Tempo. Então, traz a sua ideia e aí identificar qual é a sua dor. Com todos esses dados, o consultor vai te ajudar a identificar a pessoa certa. Inclusive, eles conseguem já até definir assim... nessa cidade esse cara já foi, faz tanto tempo. Às vezes até nisso já ajuda, né? Porque eles têm conhecimento de mercado, né? E uma coisa muito importante também do lado da empresa, né? Que é uma coisa que a gente tem internamente também como um grande desafio para nós. Quer dizer, a gente trabalha com conhecimento, com inspiração, com palestras, né? Com pessoas que distribuem, que compartilham descobertas e informações. Seria uma loucura se a gente não adotasse essa postura de aprendizagem. A imprevisibilidade ia ser enorme e a chance de insucesso ia ser muito grande. Para a empresa que quer contratar, que eu acho que é o caso dele, é interessante pensar isso também. Às vezes a empresa quer alguma coisa para falar sobre organização. E a contratação do evento está completamente desorganizada. Ela quer apresentar num evento alguma coisa que fale sobre inovação. Sim. E o passo a passo da empresa está, de certa forma, destoando daquilo que ela quer, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que essa coisa da integridade é muito importante também para a empresa. Entendeu? O que eu preciso fazer? Como é que eu devo me portar nesse passo a passo para que isso aconteça e dê o melhor resultado possível? Então, voltando lá, diagnóstico, mais uma vez, fundamental para quem contrata também, walk the talk, ser próximo daquilo que se fala e não ter um discurso que não seja coerente com a sua realidade. A produção tem mais um? Acabou. Tem mais um, o pessoal está perguntando, hein? Vamos lá, o que temos aqui, nosso terceiro? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, como eu faço para contratar um palestrante para um evento interno da minha empresa? E se eu contratar esse palestrante, eu posso usar a imagem dele para divulgar um produto interno meu? É mais ou menos o que a gente tinha falado aqui, né? Antes, né? Mas acho que tem um complicador a mais aqui no que ele estava falando. Que ainda tem para usar como uma figura junto ao produto, né? Isso, exato. Isso é uma dúvida... Pera, calma, tem o pronome. É verdade. Nível de dificuldade. No caso, agora ele já fez uma pergunta que já praticamente foi respondida. Mas é a segunda parte. Já seria 0 ali no brunômetro, mas ele deu uma complicadinha jogando ali com essa questão da imagem. Então a gente joga ali um nível 4,5, vai. Tá subindo. Pergunta nível Exigente, 4,5 né? para vocês. Tá subindo. Pode atrelar o produto? Vamos partir para a segunda parte. Parte mais fácil. Não pode ser feito isso. Isso é uma dúvida realmente frequente, mas o que tem que ficar muito claro para o contratante é que ele está contratando um conteúdo. Ele está contratando uma palestra. Então, ele não está contratando um influenciador, um agente de venda, exatamente, uma imagem. um garoto propaganda para a marca propaganda dele, entendeu? Então, quando alguém contrata uma palestra, ele está contratando o conteúdo daquela 1 hora. O Bruno aqui faz o podcast com a gente. Bruno, segura esse negócio. Vai, tira foto. Não pode, né? Segurando o produto e depois soltar, né? Tem que ser com calma isso, né? Exatamente. Isso
isso acaba sendo mais comum do que parece, entendeu? Inclusive, dúvidas na própria divulgação do evento. Então, se eu contratei um palestrante para um evento meu, e eu vou divulgar esse evento, e ele vai estar no evento, então, obviamente, eu tenho o direito de usar a imagem dele. Não, mas a peça nessa divulgação. aplica-se ao evento e não necessariamente a um produto indireto ou um produto externo. É isso. Então, ou seja, por isso que muitas vezes, a maior parte dos pacientes exige a aprovação de qualquer arte antes de divulgação, exatamente por essa questão. O que o palestrante, o que o contratante pode fazer na divulgação de um evento é divulgar informando que aquele palestrante estará no evento. E, gente, Ele na não pode boa, né? vincular nenhuma marca, nenhum patrocinador, nenhum produto. E respeitar a profissão do palestrante, que é um influenciador, né? Eu acho que assim, ele faz um trabalho para aquilo e para ser propaganda é outra coisa. Acho que tem o bom senso aqui cai muito bem. Exato, Eu acho que exato. sempre cabe um espaço para um diálogo, um pedido não é um problema. claro. A execução sem a permissão, que eu acho que é o grande drama e pode gerar até complicações jurídicas. Né? Exato, certeza. com certeza. E aí, nesse caso, então, pode-se usar, mas Na verdade, você cada caso é um caso. não está É outro embutido, contrato. né? Embutido. Não está embutido na palestra a divulgação, mas você pode divulgar informando que o palestrante estará no evento, desde que aprovada a arte pelo palestrante. É tudo que tem que ser combinado, né? Porque a contratação da palestra é o serviço de palestra. Conteúdo, é isso. É conteúdo. É a palestra. É isso. É. Não, perfeito. Então, ótimo, fechamos esse quadro aqui e agora a gente vai para as perguntas finais. Mentoria Express, nós check. Com perguntas -1, 2 e 4,5 no Brunômetro aqui. Tá exigente, né? A gente Ele precisa dar eu imagino uma- qual pergunta vai ser 9. Cara, Bruno é host, MC A e gente é o cara precisa já dar monstrão. uma melhorada aqui nas nossas perguntas. A curadoria, né? Tem que melhorar a curadoria. Contratar uma empresa boa de curadoria. Eu acho que sim. Ó, vamos pro final. Nós já estouramos a nossa 1 hora aqui, ó. Nós temos que andar aqui. Então, Boa. nós temos os 2 últimos quadros. Vamos lá. Penúltimo quadro, Brunão. Nosso penúltimo quadro. Quem Não, o ins- penúltimo quadro é. É quem inspira. É porque a gente trocou a ordem, né? É verdade. O problema é do papel. A gente trocou a Não. ordem dos quadros, então a gente, Me a gente desculpa, acabou. me desculpa, assim, na nossa relação de host com host, me desculpe. De rosto para rosto. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Nesse quadro, a gente tem um nível de brunômetro um pouco mais elevado, que a gente gosta de puxar a régua para cima. Então, a gente queria saber de vocês. Como vocês são os nossos inspiradores aqui hoje, vocês estão aqui trazendo a inspiração para a gente e para os nossos ouvintes, a gente queria saber do fundo, assim, do ímpeto. Quem inspira os inspiradores? Quem inspira vocês? O que vocês trazem para a gente aí? Vamos lá, vamos começar com o Marcos. Quem me inspira? Uma pessoa, vocês querem saber isso? Isso. Cara, eu sou do pessoal que fala das coisas da emoção, né? Não sou muito um cara das técnicas. Então, eu gosto muito de filosofia. Aí, eu gosto muito de Arthur Schopenhauer, que é um cara filósofo muito Bom, eu maduro. acredito que Arthur Schopenhauer não tem Instagram, mas a gente pode colocar um link aqui embaixo aqui. Ele Pra falar atualmente alguma não coisa, está muito quem na é? internet. Ele não está muito na internet. Mas, enfim, por que eu falo dele? Porque ele fala o seguinte: quando você tira tudo que é distração, o que sobra para você é vontade. Sabe? Então, essa é a essência da filosofia dele. Quer dizer, todo mundo tenta explicar isso, né? Todos os filósofos tentam explicar isso. O que sobra quando você tira tudo? E no caso dele, ele fala que sobra a vontade. E eu acho que essa vontade, a gente encontrar dentro de si esse entusiasmo, essa busca por uma missão, essa coisa da entrega, é exatamente o que a gente trata aqui, sabe? Então, tudo que a gente falou, para mim, é permeado por cada indivíduo encontrar dentro de si essa vontade. O que move, né? O que é possível você fazer para que você seja inspirado, ao mesmo tempo que você é um inspirador nessa cadeia. Incrível, hein? Então, por isso que eu gosto dele, entendeu? Por essa Arthur Schopenhauer. Muito bem. Outro nível. Não tem Instagram nem LinkedIn, mas Jogou deve no ter. Barcelona. Mas Ele é muito bom. alemão? Deutsch. E você, Denão? Cara, eu vou citar 2 nomes também, que eu gosto muito de Eu acho que ele é austríaco. de leitura. Então, eu vou citar 2 empresários de sucesso que eu tive a oportunidade de ler a biografia e que são sensacionais, assim.
Steve Jobs, eu já li, na verdade, acho que 2 ou 3 biografias dele, então recomendo demais e me inspiraram muito. E Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que também é outro empresário de sucesso que me inspirou muito. Então eu citaria esses dois. Dois donos de lojinhas. Dois donos de Dolodinha. Talvez eles estão entre as maiores marcas do mundo, né? Por um Mais acaso, valiosas do né? mundo. Por um acaso. Mas Apple e Amazon. vale aqui a indicação para leitura é sempre bom. E aí ler sobre eles é ótimo. E eu vou ficar com o último quadro. Permite? Eu ia te puxar isso já. Muito obrigado. Você Já é pra muito gente gentil. encerrar esse maravilhoso espetáculo que estamos tendo aqui. Então vamos lá. A história é a seguinte: a gente vai tratar de vários temas ao longo desses podcasts. Existem pessoas que ficam satisfeitas com a inspiração trazida nessa 1 hora e tem pessoas que falam assim, cara, eu não queria que acabasse esse podcast. O que tem na página 2? Para essas pessoas que querem beber mais da fonte, aprofundar, ou então entendem que esse assunto é fundamental para a carreira ou para a vida delas, o que tem na página 2? Qual é a recomendação que vocês dão para as pessoas? Se tem um livro, se tem uma página, se tem alguma informação. Como buscar mais informações sobre o mercado de eventos corporativos e cases? Além de conversar com vocês dois e buscar falar com vocês na Polo. Pelo amor de Deus, com o Denis, sim, eu estou níveis Essa no Brunômetro muito tá 8,5, níveis né? abaixo. Essa a gente colocou Você jogou lá em cima, né? nível 8,5. A gente já passou os contatos da Polo aqui? Não. Vamos lá, vamos abrir aqui. Os GC. contatos com a Polo são através do Instagram ou do site, pode ser @polopalestrantes no Instagram. Independente se forem palestrantes, fornecedores de serviço ou contratantes de serviços. Sim, as né? duas pontas, exatamente. E pela internet, o nosso site, tem muita informação ali. E por ali você consegue acessar e contatar qualquer pessoa da empresa também, caso precise de qualquer informação, tanto para o lado dos palestrantes, que tem interesse em estar nesse mundo, tem interesse em, de certa forma, apresentar o trabalho ou ter uma agência para cuidar da carreira deles, como para quem quer contratar para eventos ou palestras para suas empresas, né? Que é o www.polopalestrantes.com.br ou só .com. Qualquer Beleza. forma, vai cair na gente. O Denis gosta muito da questão dos podcasts também, né? Você é um consumidor. É um podcasteiro. Ele é um cara que vive na podosfera. E é um berço incrível para buscar conhecimento, não tenha dúvida. Com certeza. Uma área que tem pouca referência, né? Para a gente poder sugerir sobre isso. Então eu vou dar 2 indicações aqui, mas elas são mais voltadas até para os palestrantes do que necessariamente para os organizadores de eventos, né? Primeiro é um curso online do Murilo Gun, que está gratuito no YouTube, focado em apresentações. Legal. Que é muito bacana, onde ele faz uma brincadeira, trazendo algumas apresentações dele, questionando por que aquilo funcionou daquela forma e por que aquilo deu resultado. É muito bom. É um curso divertido de fazer e que traz muitos ensinamentos. Então, recomendo que assista, gratuito, está no YouTube. E o segundo são mais 2 livros, está falando de leitura, né? Os 2 livros sobre palestras impactantes do TED. Legal. Uma delas do Christian Anderson, que é o fundador, né? O CEO, na verdade, do TED, o dono hoje, né? Do TED Internacional. E a segunda do Galo, que esqueci o primeiro nome dele, mas os 2 falam exatamente sobre isso. Falam sobre como uma apresentação pode ser incrível e memorável. Então, recomendo também, são 2 livros bem interessantes. E não esquecendo que presentation skills, ou habilidades de apresentações, são habilidades do futuro desejáveis ao profissional da nova economia. Em qualquer área. Qualquer área. Então, eu vou pegar o finalzinho aqui, agradecer o nosso host que conduziu esse nosso primeiro papo aqui, Bruno Nunes, que vai estar em todos os nossos próximos episódios de podcast. Estaremos aí juntos, né? Levando inspiração para as pessoas, por pessoas inspiradoras. E trazendo inspiradores. E conversando com pessoas que ajudam a transformar esse mundo. Eu queria agradecer Denis, Marcos, pela presença e espero que a gente possa ter dado página 1, página 2 e muita inspiração para a nossa audiência aqui. Estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube com o projeto Conversas Inspiradoras. Até mais, pessoal. Muito bom, obrigado, valeu. Valeu, galera. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Tchau!